será que é possível responder o que é arte? Há uma única definição para este termo? Quem responde são os nossos entrevistados. O gesto, por exemplo, do Duchamp, né? Pegar aquele urinol e botar na disposição e falar isso é um objeto de arte, quer dizer, é um gesto típico, né, de questionar o conceito de arte. Quais são os limites da arte? Onde começa e onde termina a arte? A arte é aquilo que está no museu, né? A arte é aquilo que vai ser redefinido pelos artistas do século XX. Não há definição absoluta de arte. É muito difícil dizer o que é arte. Embora a gente consiga identificar objetos artísticos. Se eu me perguntar, por exemplo, se um filme, O Acossado do Godard, é um filme de arte, eu digo que sim. Agora, se você perguntar efetivamente o que é arte, segundo Humberto Eco, não há definição absoluta de arte. A arte não é só Leonardo da Vinci, os impressionistas e o cubismo. A arte é uma pessoa fazendo um trabalho, digamos, de uma maneira minuciosa, ou criando alguma coisa que não existe, ou combinando duas coisas que não existiam antes. Não é só a obra em si que tem um sentido. O sentido da obra depende da relação dela com o espectador, da relação dela com o público, da relação dela com a sociedade. Ou seja, a obra de arte faz parte de um sistema maior e a definição da obra ela vai vir também a partir desse sistema de arte. Então, se você quer saber o que é arte, volte para a Terra uns 100 anos depois que alguma coisa fez. E aquilo que tiver sobrevivido será arte. É uma ideia. Poderia te dar uma outra ideia dizendo que arte é aquilo que se opõe à cultura. Arte não é cultura. Eu faço questão de frisar isto. A cultura se repete. A cultura serve para a identificação, para o reconhecimento, para apaziguar, para acolher as pessoas, para fazê-las sentir-as confortável. A arte na nossa sociedade ocidental, sobretudo a partir da modernidade contemporânea, é feito para tirar o tapete debaixo do pé das pessoas, para desestabilizar, para provocar o espanto, a dúvida. Então são funções completamente diferentes. Il y a la culture qui est de la règle. Il y a l'exception qui est de l'art. Tous disent la règle, cigarette, ordinateur, t-shirt, télévision, tourisme, guerre. Personne ne dit l'exception. Cela ne se dit pas. Cela s'écrit. Flaubert, Dostoïevski. Cela se compose. Gershwin, Mozart. Cela se peint. Cézanne, Vermeer. Cela s'enregistre. Antonioni, Vigo. O cinema, para ser arte, também precisa trazer questões novas e desestabilizar? Não tem a menor dúvida, não é? A maior parte do cinema que a gente consome hoje, os filmes comerciais, são todos reproduções, atualizações da literatura do século XIX. No fundo é isso, não fazem mais do que filmar, digamos, romances. Alguns filmes filmam mais literalmente, como os ingleses, outros menos literalmente, mas fazem isso. Ao lado disso, existe um cinema que o tempo inteirinho se furta a você. À cause du rôle primordial qu'elle joue dans l'organisation. O Godard, ao longo de uma narrativa, coloca, por exemplo, espaços negros. Acaba a imagem e fica um tempo negro, o quadro. Isso um filme americano, de comercial, jamais se permitiria fazer. Nenhum produtor deixa que isso aconteça. O filme americano tem que vir no começo, meio e fim, ele tem que pegar você e conduzir você daqui para cá. Filmes como o Godard te dão uma liberdade de pensar. E quando você pensa, você deixa de ser esse receptor passivo que as pessoas dizem que são, que não há nada, e você participa do filme. Então é perfeitamente possível, sim, existir um cinema de arte dentro da indústria cinematográfica. Un des 4 moments de l'amour. L'Église marche avec le temps. Comment rendrait-elle aux pauvres, qui sont les héritiers légitimes de Dieu, un royaume qui n'est pas de ce monde? O Godard é um cineasta inovador. Da Nouvelle Vague, talvez foi ele que levou essa experimentação da linguagem cinematográfica mais longe, não é isso? Ele tem um adversário que ele nomeia nos anos 60, depois que o Che Guevara disse que era necessário, era fundamental, isso é atribuído ao Che Guevara, ao célebre guerrilheiro argentino que venceu em Cuba, que morreu na Bolívia, né? Che Guevara dizia que era necessário que houvesse a eclosão de 1, 2, 3, 4 vietnãs, e o Godard
ele absorvia essa frase do Che Guevara e dizia: é preciso de 1, 2, 3, 4 Vietnãs contra Hollywood. Quer dizer, contra a linguagem comercial do cinema de Hollywood. Quer dizer, uma visão do cinema efetivamente mais problematizado, com mais inovações, mais invenções de linguagem e tal. Ele dizia, entre outras coisas, por exemplo, que o cinema ele estava tão repetitivo, é que o cinema filmava, que a câmera enquadrava quem falava, que era o campo contra campo. Le chant et le contre-chant sont des figures très connues du cinéma. Plan i kontraplan su jako poznate tehnike u kinematografiji. Mais si vous regardez attentivement ces deux photographies du film de Hawks, Ali ako pažljivo pogledate te dvije fotografije iz Hawksovog filma, vous verrez qu'en fait, il s'agit de 2 fois la même. Então ele dizia, nós temos que declarar guerra ao campo contra campo, nós temos que libertar a câmera, deixar a câmera fluir, como nós vemos ali na Champs-Élysées, como se ela realmente fosse parte daquela população. Então, uma série de procedimentos, de movimentos de câmeras, de corte, de filmando em locação, por exemplo, isso não é estúdio, né? Isso é a própria cidade de Paris, efetivamente, que está sendo filmada. Agora, eles como eles são os jovens da Nouvelle Vague, os jovens revolucionários da Nouvelle Vague, desse movimento do cinema francês no final dos anos 50 e dos anos 60, eles foram todos grandes cinéfilos. Quando John Ford, que era um diretor de estúdio norte-americano, né, que fez todos aqueles filmes lá, inclusive os westerns, os faroestes, etc., Tempo das Diligências, Rastros de Ódios e tantos outros, quando John Ford foi à Europa, ele foi recebido como um gênio, como um grande artista. Ele levou um susto, porque nos Estados Unidos ele era simplesmente empregado dos estúdios. Ele não era considerado um grande artista. Então, esse pessoal da Nouvelle Vague, que fala dos Vietnãs contra Hollywood, eles adoravam também muitos filmes feitos nos Estados Unidos e absorviam aquela linguagem e transformava, se referia a elas, fazia citação. É também muito um filme se referindo a outros filmes, que é uma característica das manifestações artísticas vanguardistas, né, isso do século XX. Je vous présente ma femme, Camille. Enchanté, madame. Fritz-Lang, vérité. Bonjour, monsieur. Tu sais, c'est lui qui a fait le western avec Marlène Dietrich qu'on a vu vendredi soir. Ah oui, c'est formidable. Moi, j'aime mieux M. Le Maudit? Oui. On l'a vu l'autre jour à la télévision. Moi, j'ai beaucoup aimé. Merci bien. C'est bien demandé. Nenhuma pessoa ligada ao meio do cinema nos Estados Unidos vai se referir ao cinema como cultura. Quem se refere ao cinema como cultura são países do sul, se você quiser, ou antigamente se chamava da periferia, da margem, não é? Que usam o instrumento cinema como forma de cultura, efetivamente. Mas lá é bom a gente ter claro isso, quer dizer, é reconhecido e admitido que a indústria, isso significa que não há nenhuma tendência, nenhuma pretensão a que ele seja mais do que isso. A gente vê essa pretensão em outros lugares. Isso não impede que exista cinema de massa, digamos, cinema industrial, que é aquele produto igual, feito com receita. A gente conhece isso, conhece essas receitas, né? Um filminho policial americano, o que tem que ter? Tem que ter um detetive branco, um detetive preto, não é? Ou então um detetive branco e um asiático. São receitas. E o detetive tem que ter um chefe com o qual ele discute, porque assim ele mostra como o americano se rebela contra a autoridade, não segue a autoridade, tem espírito de iniciativa. São regras muito claras, não é? Você pega um roteiro de cinema americano, está lá escrito, olha, no minuto, agora não me lembro mais, mas digamos, no minuto 17º, no 37º e no 67º, tem de ter uma inversão da narrativa, tem que ter uma peripécia, como se dizia no tempo de Aristóteles, não é? A narrativa muda de sentido, o herói parece que vai se encaminhando para cá, mas de repente ele sofre um retrocesso.
Dependendo do cinema, nos minutos X e H tem que ter uma cena de amor, tem que ter uma cena de sexo. É receita. E contra isso, ao lado disso, né, você encontra um outro cinema que não segue nenhuma dessas receitas, que são feitas para desestabilizar você. Então, vou lembrar o caso de Melancolia. Tem gente que vai assistir Melancolia e quer se matar depois de ver o filme. Ou então assiste o filme num estado de catatonia total, porque está completamente impactado pela mensagem que o filme passa, pela força que o filme tem. Então, existe cinema que é de arte. Godard sempre fez filmes de arte, dentro da indústria. Isso que é importante destacar, não é? Godard sempre disse, olha, estou procurando dinheiro para fazer cinema, não consigo fazer cinema. Fellini se queixava de não ter... Fellini, com todo o sucesso que ele teve, com toda a fama que ele tinha enormes dificuldades a cada vez que queria fazer um filme para levantar o dinheiro suficiente. Por quê? Estava dentro da indústria. Né? Então, a indústria existe. O que marca a indústria? Repetição, produtos iguais. Né? Não só isso, um desejo de atender à vontade do público. Igual por igual, é bom lembrar que uma gravura é feita em série também. As marcas do mundo industrializado foram incorporadas pela pop art, movimento artístico criado nos anos 50. A pop art, ela utiliza as imagens, os ícones da sociedade de consumo. Ela capta, ela faz uma releitura desses ícones da sociedade de consumo, não é isso? Como o cinema nos mergulha na nossa contemporaneidade, a pop art também. Ela pega essas imagens com as quais nós convivemos e as situa de maneira tal que nós podemos vê-las com os novos olhos. Né? Todo o nosso diálogo, ele abrange um período das revoluções por minuto. Né? E essas revoluções foram levadas ao extremo durante o século XX, ali com os movimentos de vanguarda. Né? Isso, onde o que era fundamental era você mostrar o mundo com olhos novos, quer dizer, você abolir os códigos de produção artísticas existentes anteriormente. Tanto que o Adorno tem uma frase, que as manifestações artísticas, elas vivem a questão revolucionária naquilo que lhes é próprio, porque a vanguarda, ela carrega tensão. A revolução não é tensa, não é transformação do mundo, a vanguarda está sempre transformando, não é isso? Então, a pop art foi uma dessas rupturas, como houve outras, e como continua havendo, né? Agora, na virada do século. A arte em transformação é algo possível de se reconhecer na obra de Louise Bourgeois. A arte que incomoda. A arte do século XX.